programação da TV Câmara de Tupã, nós estamos iniciando o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e recebemos convidados para que a gente possa falar de temas variados. Hoje nós estamos recebendo o vereador Ninha Fresneda e que traz uma convidada muito especial, filha e neta de tupaenses, que tem uma trajetória fora do país, autora de livros que nós vamos conhecer e que veio até a cidade de Tupã e fez questão de estar aqui para dividir a sua história de vida, a sua história de família com todos nós. Nós estamos recebendo Andressa Castro Lopes, ela que nós vamos conhecer um pouco da vida e que vai dividir as suas histórias com a gente. Andressa, seja bem-vinda à TV Câmara, a cidade da sua família, dos seus avós, dos seus pais, para a gente conhecer um pouco da sua história e que leva um pouco de Tupã para todo o país e para o mundo também, né? Hoje você não vive no Brasil, mas é representante do nosso país. Com certeza, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz, muito honrada, minha cidade tão querida. E não moro aqui hoje, né? Hoje eu estou em Portugal, mas eu passei a minha vida toda aqui, infância, todas as férias, minha família inteira está aqui, então significa muito para mim. Obrigado pela sua vinda. Ninha, obrigado mais uma vez pela sua vinda. E você conhece a família, né? Desde o avô, que é um pioneiro da cidade, os pais, e tem a honra hoje de trazer a Andressa aqui para contar um pouco das histórias. Hoje para mim é um dia de muita alegria. Estou muito feliz, né, de estar aqui nesse bate-papo, nesse ponto de vista aqui na TV Câmara, com a Andressa Rocha, né, Lopes, que é a família Lopes, né, o pai da Andressa, o Valdir Lopes, meu amigo de infância, né, que o irmão dele é meu cunhado, então a gente conhece o Valdir desde pequeno e eu sou muito feliz de a filha do Valdir hoje está aqui, autora de um livro, né, que foi lançado na Europa e está aqui hoje decorrendo sobre esse livro, sobre a trajetória dela aqui na cidade de Tupã e também na Europa. Então, para mim, é motivo de muita alegria. E quero agradecer também os telespectadores da TV Câmara, a TV do Povo, que vai passar esse momento com a gente aí, conhecendo um pouco da trajetória da vida da Andressa, né? E a sua mãe também, agradeço a presença dela aqui, a Antonieta, né? O seu esposo, Humberto, também está aqui presente. São Paulino, né? São Paulino, que nasceu e morou em São Paulo. Agora, o time eu não sei se é São Paulino. Corintiano roxo. É corintiano roxo. Corintiano roxo. Aí, então, muito obrigado pela presença aí, viu, Humberto? Obrigado, Ninha, por trazer a Andressa para dividir essas histórias com a gente e tem as raízes, né, da sua origem, né? O avô dela, os pais também que fazem parte dessa história. Eu tive o prazer de conhecer o avô dela, né? O seu Ramon Lopes Martins. Quero também destacar que hoje a pista que vai de Tupã a Juliânia tem o nome do pioneiro Ramon Lopes Martins, do qual foi eu que fui o autor dessa indicação de colocar o nome do seu Ramon lá nessa pista, né? E está até hoje lá, vai ficar perpetuado lá pro resto da vida, né? Então, já pensou hoje a neta do seu Ramon, do vereador, do ex-vereador, meu amigo, está aqui conosco aqui, com esse bate-papo, falando aí do seu livro que foi escrito, né? E foi lançado aí na Europa. Então, eu fico muito feliz, lisonjeado por tudo isso. Obrigado, Ninha. Andressa, fala um pouco da história até da sua família, dessa relação, porque você é jovem e já tem toda uma intensidade, inglês, foi para o exterior, mora em Portugal, está lançando um livro que nós vamos falar daqui a pouco. Então é uma história, né, de família, mas quais as suas lembranças, a história da sua família aqui em Tupã? Quando eu penso na minha infância, quando eu penso em família, não tem como não lembrar de Tupã. Minha família inteira está aqui, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai. Eu nasci em São Paulo, mas todo o tempo que a gente tinha ali de férias, um feriado prolongado, a gente ficava na ansiedade de ir para Tupã, porque era aqui que eu tinha meus amigos, meus primos. Então, toda a minha parte afetiva está aqui na cidade, né? Eu cresci em São Paulo, então eu tenho também referências de sempre querer sair do país e buscar coisas novas. Isso tá no meu DNA. Eu tive muito o exemplo do meu pai, que sempre viajou muito também,
mas Tupã tem uma parte muito grande dentro de mim no sentido de família, de ter um lar, de ter lugar para voltar. Então tem um significado muito grande, sabe? A cidade, ela é mais que uma cidade para mim. Eu fico muito feliz de poder trazer meu marido hoje, muito feliz de estar aqui, porque tem um lugar de acolhimento mesmo, né, dentro do meu coração. Então eu fico muito feliz de estar aqui, assim. Você começou muito cedo, né? No seu livro você conta, a gente vai falar um pouco mais dele, seu pai conversava com a gente também. Logo cedo você já começou a se envolver com o conhecimento e buscar também entender um pouco o mundo de uma maneira maior, né? Conta pra gente então essa trajetória sua. Sim, eu sempre me interessei muito por livros, por leitura no geral, e por escrita especificamente. Então quando eu comecei a escrever, que eu aprendi ali a ler e escrever, eu tentava já colocar no papel sobre o que eu sentia, né? Sobre tudo o que eu sentia. Na época que eu comecei a escrever ali, começaram os blogs, então eu começava a escrever algumas coisinhas e eu lembro que alguns amigos comentavam que gostavam ou que representavam o que eles estavam sentindo na época. E eu comecei a me afeiçoar por isso. Então sempre que eu tinha oportunidade na escola, eu escrevia as peças da escola, de final de ano. E era uma fuga, era uma maneira que eu tinha ali, um momento de entender tudo que eu estava sentindo. Então, a época de adolescência, todos os sentimentos novos, tudo que vivia dentro de mim, às vezes eu não conseguia explicar para as pessoas, mas quando eu colocava no papel, eu lia depois e aí eu entendi o que estava acontecendo comigo. Então, a minha vida inteira foi assim. Adolescência, eu sinto que é uma necessidade minha. Quando eu estou passando por uma coisa nova, seja muito feliz ou muito triste, quando eu coloco no papel eu entendo o que eu estou passando, é diferente de conversar com alguém. Então, por isso da leitura e da escrita sempre presente na minha vida, assim. Eu tive muitas referências boas também, muitos professores que me incentivaram. Importante. Foi muito bom ter professores que falavam da minha escrita, que isso poderia me dar uma boa nota para entrar numa universidade boa, que elogiavam o que eu estava fazendo, que me incentivavam. Então essas pessoas todas em volta de mim falando do que eu estava fazendo, com certeza me guiaram para o que eu sou hoje, assim, porque me deram confiança para mostrar que eu realmente conseguia escrever e passar para o papel o que eu estava sentindo, mas que às vezes poderia ser o que outra pessoa está sentindo também, né? Que é mais ou menos o que eu sinto quando eu leio. Quando você lê e se identifica com aquilo, é muito bom, é muito gostoso. Então é isso que me faz continuar a escrever e ler bastante, né? Por isso que eu gosto. Agora, você, adolescente, ainda teve contato com outro idioma e aquilo abriu as portas, né, para você, né? Aprendeu inglês, tornar-se uma professora ainda adolescente e aquilo, de alguma maneira, te incentivou a depois estudar relações internacionais, a buscar, né, uma vida fora do Brasil? Muito, muito. O meu primeiro incentivo foi o meu pai, o meu primeiro exemplo de falar. Eu via que ele falava inglês, estudava bastante por conta do trabalho dele. E eu tinha na escola ali um contato, não era tão forte, mas a gente tinha também. Então eu pedi para ele que eu queria estudar, que eu queria entender mais. E ter estudado inglês e depois ter dado aula para... Eu dei aula para criancinhas e adolescentes, assim, na escola que eu estudei. Abriu meu mundo para vários autores, porque daí eu conseguia ler inglês, eu conseguia ver um filme, ver uma série, entender direitinho o que estava sendo falado, ter a minha primeira experiência internacional. Eu trabalhei na Disney um tempo, então o inglês hoje é muito claro para mim, assim, ele me abriu portas que com certeza se eu não tivesse estudado... O domínio do idioma te levou para um intercâmbio, te levou para trabalhar até na Disney? Sim, sim. A Disney foi minha primeira grande experiência fora do Brasil. Eu sabia inglês, eu já tinha estudado inglês, eu tinha dado aula, mas eu nunca tinha morado fora. Então foi minha primeira grande oportunidade. E quando eu pisei fora do Brasil, que eu vi tudo aquilo também, foi o meu momento de disrupção. Assim, eu falei, nossa, tem muita coisa no mundo que dá pra gente ver. E isso me incentivou mais a escrita, né? Porque eu tinha visto muito mais coisas, eu queria falar sobre. E daí para estudar relações internacionais, né? Você estudou em São Paulo, é uma formação que automaticamente te leva, né, para
áreas, né, Sim. internacionais e tudo. Essa decisão, esse período de escolha do curso, né, eu não sabia muito bem o que fazer, e aí já estava fazendo inglês. Relações internacionais, quando eu olhei a grade do curso, eu achei perfeito, porque falava sobre economia, política, cultura, e era tudo que eu me interessava, assim, eu não sabia que isso era uma profissão, né? Então foi, eu acho que a melhor decisão que eu tomei, porque lá eu conheci pessoas que trabalhavam em diversas empresas, pode trabalhar em várias empresas, né, qualquer ramo, se a empresa tiver o intuito de se internacionalizar, né, então ir para outro país ou minimamente ali, já tem uma oportunidade para você dentro daquela empresa. Você já pensava em ir para o exterior? Já, sempre pensei. Eu amo o Brasil, amo o meu país, mas eu sabia que tinha muito mais coisa lá fora que eu queria conhecer, que graças a Deus é o que eu faço hoje. Eu viajo muito porque eu quero conhecer o máximo de coisas que eu puder, assim. Então, o curso também me incentivou e me colocou em contato com pessoas que viajavam bastante, foi expandindo o meu networking ali, né? Foi muito bom para mim. Ninha, interessante, né, a história, né? Uma jovem ainda já querendo sair, né, do Brasil e levar aí esse conhecimento. Então, a gente nota que ela é bem criativa, né? Muito inteligente, né? Sábia. E tudo isso aí leva a acontecer o que está acontecendo, né? De ela estar hoje no exterior, porque ela disse, ela ama o Brasil, mas ela quer conhecer mais coisas novas, né? Coisas diferentes, em outros países. Isso é muito importante, é muito corajosa, né? Que não é toda pessoa que tem essa coragem, né? De sair do Brasil. E ela é corajosa, então eu quero parabenizar a Andressa aí pela sua atitude, sua coragem, né? Por você ter falar em várias línguas aí, né? Que eu amo o inglês, né? Eu acho tão bonito a pessoa falar inglês. Aí depois, até no final, eu quero que você fale alguma coisinha aí, cumprimenta aí os seus espectadores em inglês aí, né? Para o pessoal, né? Eu acho muito lindo, muito bacana. Andressa, você mora em Portugal hoje. Portugal. Foi o seu primeiro destino? Como é que você chegou à Europa e depois Portugal que você está hoje? Portugal foi uma decisão em conjunto com o meu marido, foi um momento muito propício. Você assim. casou aqui no Brasil, Casei então? no Brasil. O Humberto Rocha Pinheiro, ele está aqui acompanhando também, Isso. conhecendo o Tupã. Como é que foi? Você casou em São Paulo, depois decidiram Casei em São- junto? Isso, nós nos conhecemos na mesma empresa, nós trabalhávamos na mesma empresa. Ele recebeu uma proposta para trabalhar em Portugal, né, na Europa, e no mesmo período eu também recebi uma proposta para ser transferida e começar a expansão europeia da minha empresa. A minha empresa ela é norte-americana e eles já tinham o intuito de levar, né, a empresa para a Europa. Então, como eu sou responsável por novos negócios, eles falaram que seria a oportunidade perfeita de eu ir morar em Portugal e falar com as empresas de lá e começar o negócio lá também. Então foi o momento perfeito. Isso aconteceu, meu irmão estava se mudando também para Lisboa. Vocês são 3 irmãos? 3 irmãos. Tenho um irmão mais velho, uma irmã do meio, eu sou a mais nova. Todos moram lá também? Todos moram em Portugal, hoje em Portugal. E como é que é a vida de um brasileiro, de um casal, né? A gente tem a questão do idioma, né? Portugal é um dos países, né, de língua portuguesa, Sim. mas a questão cultural, de adaptação, e um brasileiro vivendo no exterior, isso é tudo diferente, né? É Novidade. diferente, A gente acha que vai ser muito tranquilo porque é o mesmo idioma, mas até o idioma tem as suas variações, né? Então, chegar lá e entender a maneira com que eles falam é difícil, a gente tem que se adaptar, leva um tempinho para entender o que eles estão falando. Eles entendem os brasileiros melhor do que nós quando vamos para lá, então tem aquele choque cultural, né? Eu sou de São Paulo e agora eu moro no Porto, que é uma cidade muito mais tranquila, menor. Então, tem todo esse choque cultural, mas eu não me apego muito, eu gosto disso, sabe? E a minha família toda tem um pouco dessa característica de se aventurar, então é um processo muito gostoso para mim. Conhecer pessoas novas, estar num lugar completamente diferente. Eu fui responsável fui a primeira funcionária lá, né? Então eu era responsável por começar relacionamento. Pioneira, abrindo ali. fazer... Tem um pouco de pioneirismo, tá vendo? O avô dela foi pioneiro aqui, ela tá foi vendo? pioneira da empresa lá em Portugal. A gente Ninha. nota que ela tem um espírito solidário, né? Igual a avô, né? O avô dela era assim, um espírito solidário,
Eu lembro que antigamente não tinha asfalto daqui em Juliânia, e ali na subida do São Martinho ali, era muito escorregadio ali, tinha uma subidinha pesada ali. Aquela curvinha ali, né? E ele ficava com o tratorzinho ali, com a corrente. Quem ficava ali atolado ali no barro ali, que não conseguia subir, ele pegava a correntinha, puxava com o tratorzinho dele até lá em cima. E ajudava. Ajudava a pessoa, era um espírito solidário, Você né? sabia Tanto dessa é que história ele, do seu avô? ele foi candidato a vereador, ele ganhou já na primeira eleição, né? Pelo carinho que ele Pelo tinha com as carinho que ele tinha, pessoas. todo mundo gostava dele, ele era muito amado. Então a gente nota que a neta também puxou bastante Trouxe essas características do avô, por isso que ela tem esse espírito solidário também hoje. Você põe aqui no seu livro algumas coisas que você gosta de sentir que você está ajudando, né? Então é um pouco disso, né? Quando alguém conta, né? O Ninha, que foi criado como criança ali, conheceu o seu avô, quando você ouve essa história de que ele ajudava as pessoas, né? Porque ali no local onde hoje tem asfalto, tudo, ali muitas famílias foram criadas. Os seus pais, os meus pais foram criados ali. E muitas vezes era ajuda de alguém que vinha num supermercado, vinha fazer uma compra e estava com a família ali e ele fazia aquela ajuda ali. Então é interessante ouvir isso, né? Tanto tempo depois, né? Ele deixava de trabalhar, né? De fazer o serviço dele para ajudar as pessoas, né? E não é todo mundo que deixa o que fazer para atender outras pessoas, fazer o bem para o próximo. E o seu Ramão não tinha esse espírito dele solidário de favorecer, de ajudar o próximo. Então, legal. E ela também pegou isso aí, né? Escreveu esse livro aí, em ajudar o próximo, né? Que vê como é que puxa as características, né? O sangue puxa. O sangue puxa. Andressa, nós vamos falar do seu livro, entender um pouco mais, né? Assim, tem muitas histórias aqui interessantes. Nós vamos falar no segundo bloco um pouco sobre isso, mas eu queria que você falasse como é que surgiu a ideia do livro. Primeiro, o título, né? Petricor, né? Sim. Que é um título muito interessante, né? Então eu queria que você explicasse a origem desse título e você começou a pensar nele aos 15 anos ou você começou a escrever sem ter ideia de que você faria um livro? Petricor, o nome é engraçado porque também tem muito a ver com Tupã. Eu acho que eu nem falei disso para os meus pais, mas tem, porque petricor é o cheiro da chuva quando cai na terra seca. E sempre que eu sinto esse cheiro, é o meu aroma favorito, por isso do nome do livro. Petricor, a importância e a beleza das coisas pequenas, porque são coisas do dia a dia que às vezes a gente não presta atenção e são as coisas especiais. E isso a gente sempre fala, nossa, que cheiro de Tupã, que é o cheiro da chuva. Isso é muito forte dentro de mim. Eu sempre escrevi, e eu sempre escrevi sobre sentimentos, então sobre o que eu enxergava da vida, o que eu estava sentindo, então sobre dor, sobre amor, sobre amizade, mas eu escrevia coisas jogadas, assim, eu escrevia num papel e guardava numa gaveta, ou quando, né, na minha adolescência ali que tinha um blog, eu escrevia um texto num comentário de uma foto ali. O que você queria era tirar aquilo de você e colocar no papel. Era uma necessidade, eu precisava colocar aquilo para fora. Quando eu tinha os meus 15 anos, o meu maior sonho sempre foi ser mãe, ainda é o meu maior sonho. E quando eu olhei para tudo aquilo jogado, eu falei, isso seria tão interessante eu conseguir passar, se um dia eu tiver um filho, que ele entendesse tudo que a mãe passou, porque é o que o ser humano passa, todo mundo passa por coisas confusas, e é normal. E eu queria que ele tivesse essa noção de que todo ser humano passa por isso. Então, com 15 anos, eu comecei a pensar que se eu colocasse tudo junto, poderia ser um projeto legal para o meu filho. Era essa a minha intenção. E aí comecei a organizar um pouquinho melhor. Então, a minha maneira de organizar o livro foi separar por sentimentos e tudo que eu já tinha escrito sobre aqueles sentimentos. Você começou a escrever aos 15, mas foi escrevendo... Não parei. E aí o livro ele não é tão grande porque eu selecionei só o que eu achava que eu considerava bem importante. E ano passado, assim, depois da pandemia, eu tive um momento de parar e refletir o que eu mais amava fazer na minha vida e o que era importante para mim de verdade. E a escrita foi a primeira coisa que ficou muito claro para mim, que eu não posso viver sem escrever. Então eu falei, não, eu preciso, agora é o momento de terminar esse livro e publicar, porque eu quero entregar isso para o meu filho um dia, ou minha filha, né?
E foi isso, assim, quando eu terminei, que eu fiz a última carta que eu coloco no livro, eu chorei um dia inteiro, porque foi a realização de um sonho, mas mais do que isso, assim, foi conseguir juntar tudo que eu queria passar para um filho meu, assim, e hoje, com ele publicado, eu consigo atingir um maior número de pessoas, né? Então, para que as pessoas entendam que todo mundo passa e todo mundo... O texto, às vezes, é confuso justamente por isso, porque nós ficamos confusos com o que a gente sente e passa na vida, né? Então, ele tem um pouco disso, assim. Agora, eu achei interessante o nome e aqui, ó, a beleza e a importância das coisas pequenas, né? O seu livro, você classifica ele ou um livro de memórias, ou é um diário? A gente falava um pouco sobre isso, né? Sim. E aí você resolveu falar dessas coisas pequenas, né? Que talvez para quem lê, quando eu começo a ler o livro, eu já vou buscando aquelas referências, né? De coisas pequenas ou cotidianas do dia a dia, mas que nos fazem aí as pequenas mudanças. Foi um pouco do que eu vi na leitura. E é exatamente esse o objetivo. Na minha infância, eu sempre pensava muito, a minha carreira lá, quando eu for uma pessoa de muito sucesso, quando eu conseguir aquela casa que eu quero. E aí, quanto mais velha eu ficava, quando os anos se passavam, mais eu percebia que o que me fazia querer escrever eram as coisas pequenas. Era sobre a minha família, era sobre o meu contato com o amor, era sobre o momento de dor que eu senti, como eu superei aquilo. É sobre o meu aroma favorito, que sempre que eu sinto esse cheiro me dá um misto de emoções. Então eu queria que o meu filho ou quem lesse o meu livro entendesse que as coisas pequenas e que a gente considera banal, as coisas banais, são muito importantes. Na verdade, são as que têm mais importância. Então é exatamente esse o objetivo do livro. E se um dia o meu filho e minha filha lerem e entenderem isso, eu já vou ser uma pessoa... Os pequenos acontecimentos do dia a dia, que muitas vezes passa até desapercebido, né? Exatamente. Alguma pequena coisa ali que depois, lá na frente, tem A uma gente sente importância, falta. né? Te leva para um caminho ou para outro, né? Exatamente. Que legal. Nós vamos falar então sobre o seu livro. Ele é muito interessante, isso que você falou dessas ideias. Eu também acho interessante isso, porque às vezes você procura uma linearidade numa leitura, mas aqui ele te faz pensar, ir, voltar, caminhar. Então, eu achei bem interessante. A gente vai poder falar um pouco no segundo bloco, que a gente tem um espaço para ouvir você sobre a forma que você escreveu o seu livro. Então, nós vamos para o intervalo. Estamos recebendo o vereador Ninha Fresneda, estamos recebendo também a escritora, filha e neta de tupaense, de pioneiros, a Andressa, que está dividindo com a gente um pouco dessa história. Nós voltamos já.